Tem câmeras. Põe nessa mesa aí. Gente, essa aula é bem inicial, tá? A gente tem duas aulas para começar a pele mesmo. Tem essa e tem a histologia da pele, tá? Que a gente vai ver à tarde. Tá bom mesmo? E aí a prova? O que é que acontece? Eu já tinha falado para vocês naquela aula inicial que a gente falou sobre patologia. As doenças da pele, quando elas são neoplásicas ou infecciosas, o diagnóstico muitas vezes é clínico. O diagnóstico não é difícil de dar. O grande desafio está nas lesões inflamatórias. E aí o que é que acontece? As principais lesões de pele você tem uma facilidade em dar o diagnóstico. Lesão neoplásica, você sabe muito facilmente que é um carcinoma bacelar, as características que ele tem. Um melanoma ainda mais fácil ainda. Um neomelanocito, são essas manchinhas aqui que a gente tem escuras, né? Essas manchinhas que às vezes você tem de nascença, às vezes se desenvolvem depois da fase adulta, também são diagnósticos relativamente fáceis. Eles vão para a patologia, a maior parte das vezes, para confirmar o diagnóstico que já tem. O grande desafio, o grande problema da pele, principalmente aí que o pessoal que vai trabalhar com dermatologia, né, são as lesões inflamatórias. Por quê? E principalmente quando você manda um material desses para o patologista. Quais são as informações que você precisa dar quando você encaminha um material inflamatório? O que é que você tem que dizer como patologista? O que é que você tem que escrever lá na sua solicitação de sua requisição? Porque histologicamente, muitas lesões inflamatórias se assemelham um ao outro. As características histológicas são extremamente semelhantes. Às vezes você tem um estado inflamatório superficial, às vezes você tem uma trombose, que aumenta a camada de células escamosas, às vezes você tem hiperqueratose, paraqueratose, que são comuns às várias lesões, principalmente as lesões inflamatórias. Então, se você não der as características clínicas na requisição, sua resposta ela vai vir um algo sentido, que boa parte das vezes não vai ser muito útil para você estabelecer o seu diagnóstico. Então, que dados a gente precisa informar quando a gente manda um exame histopatológico da pele? Primeiro o local da pele, né? Excelente. Localização da lesão. Se ela é central, se ela é periférica, se ela está nos membros, se ela está no tronco, no abdômen, na face. A localização, infelizmente, a gente não recebe às vezes essa hipótese. Quem falou bordas? Foi tu? Essa questão de bordas, quando o médico clínico, né, digamos assim, dermatologista, cirurgião, seja quem for, ele avalia isso, ele já manda mais ou menos com base no diagnóstico. Porque assim, quando a lesão é neoplásica, a diferença, por exemplo, um neomelanocito para um melanoma, clinicamente, aí você leva em conta a coloração, a variação da coloração da lesão, o tamanho da lesão, as bordas da lesão, isso vai fazer muita diferença. E aí ele já manda ali a hipótese lá de um neomelanocito ou de um melanoma, né, nas lesões neoplásicas. Como eu falei para vocês, lesões neoplásicas e infecciosas, se é uma lesão fúngica, se é uma lesão bacteriana, se é uma lesão viral, ela tem características bem específicas. Então, quando ele já manda para a gente, já manda mais ou menos com uma hipótese formulada. Mas nas doenças inflamatórias, além da hipótese, que geralmente não mandam, né, um dado importante aqui é a localização da lesão. O que mais? A idade do paciente. Às vezes não vem a idade do paciente, às vezes não vem o sexo do paciente. O que mais? A forma de extração, professor? A gente vai ver a forma de extração, mas geralmente essas biópsias são, de acordo com a lesão, ele já, e com a peça que a gente recebe, a gente já sabe. Já sabe, né? É. Falou um dado importante, localização. O que mais? Dados do paciente, né?
idade do paciente, já foi falado. Geralmente tem, né? A gente pega esses dados. A hipótese diagnóstica para doenças inflamatórias é importante porque ele dê um leque, né? Diz, olha, eu penso numa pitiríase rósea, penso numa psoríase. Mas vamos ser mais objetivos aqui. Localização, se ela é central ou periférica. Tempo de evolução. Se a lesão tem um dia, tem uma semana, tem um mês, tem um ano. Tá? Quantidade de lesões. Se a pessoa tem uma lesão única, se a pessoa tem lesões múltiplas. Tá? As características elementares da lesão. A lesão iniciou com uma placa, depois virou um nódulo. A lesão tem o centro claro, a periferia avermelhada, essas são chamadas lesões em alvo. Tá? O que mais? Se as lesões têm sazonalidade, elas aparecem, desaparecem, se tem algum fator que predispõe a lesão a aparecer, entendeu? Então, assim, todas essas características, elas são importantes para fazer diagnósticos diferenciais, principalmente nas lesões inflamatórias. Nas lesões neoplásicas, como o colega falou ali, é muito importante você dizer o tamanho da lesão, a localização, se é numa região fotoexposta ou não, se é congênita ou se é adquirida, o tamanho da lesão, né? Quando é que a gente faz uma biópsia excisional de uma lesão no primeiro tempo? Quando, principalmente, o tamanho da lesão permite, quando a localização da lesão permite, porque se você observar uma lesão em uma área que ela seja sensível esteticamente, por exemplo, na face, no nariz, na fronte, principalmente numa pessoa jovem, numa mulher, então você vai ter as características que você vai fazer a extração dessa lesão, e a gente tem aí mais adiante como é que a gente faz essas biópsias, tá? Mas na lesão inflamatória, tempo de evolução, característica da lesão, número das lesões, tempo de evolução, sazonalidade, se a lesão aparece, desaparece, determinado fator, determinada época do ano, entendeu? Aparece mais no calor, aparece quando eu estou no frio, aparece quando eu uso um determinado tipo de substância. Então isso aí é extremamente importante, tá? Se ela descama, se não descama, se a lesão coça. Então essas características clínicas, elas vão fazer diferença na hora de firmar um diagnóstico. Porque se você tem uma lesão inflamatória que ela é única, é diferente de uma lesão inflamatória que é múltipla. Se a lesão ela começou com uma placa, evoluiu para uma úlcera, depois formou uma crosta, ela tem características próprias. Mas na maior parte das vezes, as neoplásicas, as infecciosas, têm características bem fáceis, entre aspas, assim, de você dar o diagnóstico clínico, de você formular um hipótese diagnóstica. Professor, as virais, principalmente, porque o molusco contagioso é diferente de uma infecção, uma verruga vulgar, que é diferente de uma infecção por varicela, que já é diferente de uma infecção por varicela zoster, que na maior parte das vezes não cabe nem a necessidade de você realizar uma biópsia, porque o diagnóstico é puramente clínico. você está falando das características de cada lesão, né? Por exemplo, se for uma lesão de queimadura por algum elemento químico, precisou biopsiar ou algo do tipo alergia, é importante informar? Nos casos de alergia, se for urticária alérgica, a dermatite urticariforme, as lesões geralmente são tão efêmeras que não cabe tempo de você fazer uma biópsia, fazer o diagnóstico, né? A maior parte das vezes ela tem resolução, logo no primeiro pronto atendimento, se eu não pode lá, a lesão desaparece. Mas se são lesões recorrentes, persistentes, às vezes você precisa fazer a investigação com a biópsia para você poder determinar o fator causal. E principalmente para fazer diagnóstico diferencial contra lesões. Uma lesão que aparece com vermelhidão, com urticária, e ela permanece ao longo do tempo, ela é perene, mesmo com o tratamento habitual, você precisa fazer a investigação, né, para se tratar de uma doença autoimune. A questão da localização, às vezes você vai, e da quantidade de lesões, pode fazer diagnóstico, inclusive com a lesão neoplásica, que é a micose fungoide, né, que é a linfoma de pele.
dependendo do que vai fazer diferença, no caso, apresentações clínicas semelhantes, mas com a idade, mastocitose, que é outra lesão de células imigrantes da pele, que é mais comum em crianças, até mesmo em bebês, do que a micose fungoide, que é mais característica em adultos. Então, esses dados da epidemiologia, das características do paciente, da idade do paciente, são importantes para a gente fazer o diagnóstico diferencial nessas lesões inflamatórias. Então, pele, quando se manda material para o patologista, para você fazer uma avaliação, você precisa de dados clínicos. É muito importante. É diferente de uma biópsia endoscópica ou colonoscópica, e mesmo se você não se trata de uma lesão inflamatória ou neoplástica, você vai ver claramente na lâmina. Né? Apesar de ser necessário, obviamente, você manda suspeita. Tem lesão no colo, mas a lesão é circunferencial, vegetante e ulceroinfiltrativa. A gente vai saber que fala mais a favor de um adenocarcinoma do que de uma lesão extensa, onde você tem uma evolução mais digamos, arrastada, que pode ser uma doença inflamatória. Né? E aí você não encontra as células neoplásicas, mas você pode fazer digamos assim, um falso diagnóstico por causa das alterações reativas que a gente tem naquele tipo de epitélio. Mas pele, você tem que descrever, você tem que aprender um pouco das lesões elementares para você poder conseguir informar ao patologista, ou até mesmo você como clínico, informar quando você faz uma referência para o dermatologista a lesão naquele momento. Porque no momento em que ela chega para o dermatologista, já pode ter variado das características, pode ter características diferentes daquela lesão inicial. Então é muito importante você saber escrever. Que tipo de incisão, que tipo de biópsia é essa aí? Você tem uma lesão, que a gente tem uma lesão pigmentada, né? Por enquanto a gente não vai nomear essa lesão. Uma lesão pigmentada, onde você tem uma suspeita e você precisa fazer a retirada dela para fazer o diagnóstico. A gente já falou logo naquelas primeiras aulas. Que tipo de retirada, que tipo de biópsia é essa aí? Qual? Incisional ou excisional? Excisional. A biópsia excisional, ela é diagnóstica ou ela é terapêutica? Justamente. Quando você faz uma excisão da lesão, quando é possível, aqui não sei se é uma coxa ou um braço, você visa no primeiro tempo fazer tanto tratamento, retirar essa lesão, como também fazer o diagnóstico. Você nota aqui que é um paciente que tem diversas lesões pigmentadas, porém, essas lesões pigmentadas, como o colega falou ali, têm características de benignidade. São lesões pequenas, são lesões que têm simetria, né? São lesões arredondadas, são lesões que têm bordas bem demarcadas. Diferente dessa aqui, quando está sendo feita a incisão, e aparentemente ela tem uma variação na coloração e também variação nas características da borda. Tá? Que outro fator poderia levar a retirar uma lesão como essa? Essa lesão era pequena e num breve período de tempo, de meses a poucos anos, talvez ela tenha crescido mais do que o que seria habitual, né, para essa lesão. Teve uma evolução, teve um crescimento maior. Então esses dados são importantes e essa biópsia é uma biópsia excisional. Por que ele está usando aqui um bisturi convencional e não está usando um bisturi elétrico, uma alça de alta frequência? Toda biópsia excisional ela tem que ser feita a frio. Porque se a gente usa algum aparelho de alta frequência ou um bisturi elétrico, vai acabar estragando algumas células. Justamente, você vai prejudicar as margens dessa lesão. Então ela é feita a frio com bisturi convencional, porque você vai preservar as margens. Quando você retira a lesão, bota lá no frasquinho, você já retirou a lesão, você pode cauterizar tranquilamente a área remanescente.
né, para evitar hemorragia, para facilitar a sua síntese, né? Você vai fazer os pontos ali ligando as margens, mas a biópsia excisional, como a Sandra falou, ela é tanto diagnóstica, porque a gente vai saber que lesão se trata, como ela é terapêutica. Porque se essa lesão for benigna e tiver margens cirúrgicas livres, ou até mesmo for uma lesão maligna, mas está numa fase inicial e está com margens cirúrgicas livres, isso aí vai ser o responsável pelo tratamento. Tá? Que tipo de biópsia é essa? E que instrumento é esse? Esse instrumento ele se chama punch, né? Um instrumento onde você tem as bordas, um canudinho metálico, onde você tem as bordas vivas e você visa retirar aquela área ali suspeita de algum tipo de lesão. A maior parte, por regra, de excelência, o punch é uma biópsia incisional. Tá? Ou a lesão é muito grande, ou você desconhece a natureza da lesão e você precisa tirar, ou ela é múltipla e você precisa tirar um fragmento menor só para fazer o diagnóstico. Onde é que se faz muito punch também? Por exemplo, na alopecia, você tem uma perda de pelos em determinada região, você precisa fazer um punch e você precisa fazer dois punches, porque um vai ser cortado de forma vertical e outra de forma horizontal, para você contar o número de pelos ali daquela determinada região. E esse instrumento ele tem várias pitolas, né? Pitola é justamente a medida desse instrumento. Ele pode ter 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. O que a gente muitas vezes observa, essas biópsias às vezes elas são usadas por uma característica até de comodidade e até uma certa estética, elas são usadas também de forma incisional para pequenas lesões. É o ideal? Não. Por quê? Porque quando a gente recebe um punch de pele, a gente não tem a obrigação de dar margens cirúrgicas. Mas geralmente, a gente, quando observa que aquela lesão está bem centralizada naquele fragmento ali circular, a gente pinta as margens porque facilita o paciente e facilita para quem realizou o procedimento. Mas via de regra, o punch é uma biópsia incisional. Você vai tirar um fragmento para você estabelecer um diagnóstico e aí a partir daquele diagnóstico você fazer a terapêutica daquela lesão ou daquelas lesões, se múltiplas, né? E esse último aí, o que é que parece para vocês aí, esse instrumentozinho? Parece uma colher vazada. É como se fosse justamente um raspar. Se chama shave. Tá. O shave de pele. S-H-A-V-E. Na maior parte das vezes, essa biópsia é uma biópsia que se limita à superfície, é eterna. Ela não está preocupada com margens cirúrgicas. Então, nesse caso aí, você vê que são lesões múltiplas e que a importância aqui, o que o clínico quer, é estabelecer um diagnóstico. Se a gente fosse chutar aqui, seria provavelmente o diagnóstico de uma psoríase, né? Você tem lesões com essas placas brancas acinzentadas, que são lesões descamativas, né? Isso aqui é nada mais nada menos do que uma hiperqueratinização focal e ela se desgarra. Então são lesões descamativas. Então a importância desse daí é quando você quer simplesmente tirar uma superfície, né? A lesão, ela não precisa das margens cirúrgicas para você estabelecer um diagnóstico. Né? Shave, S-H-A-V-E, shave de pele. Quem arriscaria que tipo de lesão alimentar é essa aí? Eu não quero diagnóstico, você está pensando já no diagnóstico. Parece descamativo. Vamos ver se fica mais fácil aí. É uma escama córnea, né?
E agora a doença. Você já estava pensando na doença. Eu não sei o nome dela, mas é aquela que ela não faz renovação celular. Tem uma hiperprodução de queratina, um defeito na produção e na eliminação da queratina. Essa queratina se torna compacta e ela não se desgarra com tanta facilidade, não tem essa renovação que a gente tem normalmente. Naquele caso ali, é a chamada ictiose, é a chamada doença dos homens peixes, né? Quando eu estava na faculdade, há anos atrás, o professor de epidemiologia, acho que do segundo ou terceiro ano, ele estava, aliás, acho que era terceiro semestre, ele estava publicando um caso lá no interior da Paraíba, onde eles tinham identificado a maior comunidade de indivíduos com essa síndrome aí, com essa doença chamada doença dos homens peixes, porque pela aparência, digamos assim, estranha deles, eles se relacionavam muito entre a própria família. E aí perpetuava essa herança genética, né, desse tipo de ocorrência. Então a gente pode ter placas descamativas formando essas áreas de descamação. Quem arrisca esse diagnóstico aqui? Isso aqui é uma característica bem marcante da psoríase, né? Lesões que são elevadas, formando placas, hiperemiadas e descamativas, né? E principalmente nessa região do couro cabeludo, e às vezes regiões relacionadas com atrito também. Então, não é contagiosa. Tem uma característica, não é contagiosa. Inclusive, o meu clímax aqui dos meus 46 anos, olha, quando disserem que depois dos 40 anos as coisas começam a desandar, vocês podem acreditar. Podem acreditar, cuidem da sua saúde enquanto é tempo. Porque me disseram muito, mas eu não acreditei. E agora, depois dos 40, todo tipo de desgraça está aparecendo. Até a trombose venosa, que eu nunca imaginei que ia ter na minha vida, sem fator de risco para isso. Foi? Confirmou mesmo? Confirmou. Você lembra que eu estava com a dor, na panturrilha direito e tal, não sei o que. Estou usando até aquela meia de velho, parece aquela velha. Essa é meio cara, né? Deus me livre. Não, foi 220. Mas ele falou que ele trabalhar conheceu É como medicamento? E foi, aí eu sem nenhum fator de risco, mas o que acontece foi na minha última viagem, né? Nesse intervalo de 30 dias eu fui e voltei em Recife 3 vezes, né? Ou seja, 3 viagens de ida e 3 viagens de volta. Na última viagem, inclusive tinha 4 estudantes de medicina aqui da faculdade do mesmo voo. Teve até um senhor lá que passou mal, aí chamaram para socorrer, de novo, né? Tá ficando cada vez mais frequente, tem piloto até morrendo, viu? Vocês depois duvidam do que eu falo a respeito das... E aí o que é que acontece? Aí eu comecei a sentir essa dor logo na volta, e aí não tinha os sinais clássicos, né, de trombose venosa profunda, que é aqui empastamento aqui na região da perna, assimetria, né, se bem que eu não achei uma fita métrica para poder medir. Procurei em casa, não tinha, procurei no consultório, não tinha, tanto nenhum achei. Mas aparentemente não tinha nenhuma diferença, não tinha cianose de periferia, não tinha nenhum sinal de trombose. Até brinquei com o maiorquinho ali na frente, uma vez que eu encontrei na saída, ele disse, ó, estou com uma dor aqui na perna, quase que eu ia lá contigo. Aí, não deve ser nada não, tá. Aí, na quinta-feira passada, eu fui fazer uma ultrassonografia, porque já tinha passado 10 dias de dor, né? Porque se fosse um mau jeito, uma dor muscular, uma pancada que eu não lembrava ter sentido, ou até uma lesão, alguma proliferação neoplásica muscular, né? E aí confirmou a trombose das veias tibiais posteriores, né? Como já tinha mais de 10 dias, esse trombo se torna um trombo mais consolidado, o risco de desgarramento desse trombo em uma morte súbita, né, que é de 3% nesses casos. Ave Maria. Você imaginou que tivesse uma parada aqui no meio da... Ainda bem que vocês já tiveram aula de reanimação, aí já estão A gente tem que botar. A gente estava naquele projeto ali no shopping, não. Mas eu chamava a Marciana aqui do lado. Os estudantes da
ela ia começar a... Eu tenho que botar uma música aí, professor, que a gente aprendeu só com a música. Então o que é que acontece? Aí entrei no anticoagulante, na medicação que é uma remodeladora de vasos, e estou com essas meias aqui, essas belezuras aqui, totalmente sensuais. Aí usa nas duas? A mão desse, professor. Eu estou usando nas duas, né? Porque eu comprei somente do par, eu estou aproveitando para usar nas duas. Né? Mas é nítido como incomoda só do lado direito. O uso dela incomoda mais do lado direito, né? E eu preciso estar sempre andando. Aí qual é a função dessa meia? É você manter a compressão do vaso, para melhorar a circulação. Então, depois dos 40 anos, sim, aí voltando, né? Eu estava falando dos 40 anos, mas não lesão de pele. Antes de viajar, uns 10 dias antes de minha mãe adoecer, que na verdade eu ia viajar porque minha mãe teve uma sepse, né? Por causa de uma mordida de cachorro. Aí eu já tinha comprado a passagem para ir no intervalo entre a prova de minha repositiva. Aí eu comecei com um quadro de um prurido nos meus inferiores, começou na cabeça, né? Uma coisa meio estranha, não sei o que. Aí eu fui lá pro Cipriano, aí ele disse, rapaz, isso aí ou é Líquen plano ou é psoríase. Aí eu estava viajando, fui na sexta-feira, eu estava viajando da sexta para o sábado. Aí ele disse, vamos marcar uma biópsia? Aí eu disse, Cipriano, pelo amor de Deus, passa alguma coisa aí que eu não aguento mais essa coceira não. Aí ele passou lá um shampoo, uma pomada, uma loção para o corpo que eu nunca usei, mas a pomada das pernas e o shampoo resolveu o meu problema, né? E é justamente uma dermatite psoriasiforme, né? Depois da fase adulta desenvolveu. Mas assim, não estava com um quadro bem clássico, parecia mais uma folliculite, né? Gostava tanto de fazer escarificação, ficava fazendo aquelas prostas de... Engraçado, eu não é contagioso, não. Fica afastando. Então aqui esse é o aspecto da ictiose, só para ilustração, tá? Então é uma doença genética, né? Que se posterga, se perpetua nessa população lá por causa da consanguinidade que os membros lá dessa comunidade se relacionam. Professor, Oi? sobre a psoríase, por que ela se manifesta com estresse? O que acontece? Se manifesta Casos que a pessoa vai ter estressada. o órgão de choque, principalmente da mulher, é a pele. O órgão de choque do homem é o trato gastrointestinal. Então a mulher, quando ela tem uma questão de estresse, a reação inflamatória geralmente é em lesão de pele. Da urticária, da dermatite, da psoríase, entendeu? Situações de estresse. Quem tem predisposição. Mas na maior parte das vezes a mulher é mais incomodada nesse sentido. E o homem, quando fica nervoso, tem alguma raiva, tem alguma coisa, quando a mulher faz raiva, aí ele tem diarreia. Inflamação mais do intestino. Quem tá com psoríase é chão de avião. Não, a psoríase é uma dermatite. Espera dermatite. Professor, tem alguma justificativa para ser pede, para ser gastrointestinal? Acredito que seja por causa da questão de cromossomo mesmo. Mas se a explicação genética mesmo, não sei te informar não. Então vamos lá, o que é que define? O que é uma lesão elementar da pele? É a reação da pele, a reação da pele, a doença traduz por um número de respostas morfológicas chamadas lesões elementares. Aqui a gente vai passar um pouco das lesões elementares, a gente vai ter existem as lesões elementares primárias e as lesões elementares secundárias, não vai fazer essa diferença. Tá? As patologias da pele podem gerar alterações na cor, na elevação, nas elevações que podem ser sólidas ou císticas, coleções líquidas, alteração na espessura da própria epiderme ou perda da continuidade da pele. A definição do tamanho da lesão da dermatologia, se vocês pegarem o livro de dermatologia, ela vai diferir da patologia, tá? Como a gente está na disciplina de patologia, o foco da gente e a métrica que a gente vai utilizar vai ser a do Robbins. Tá? Aqui eu vou colocar as duas, mas eu vou chamar a atenção que o ponto de corte da patologia é 0,6. O ponto de corte da dermatologia é 1 centímetro. Tá bom? Então, máculas ou manchas, pápulas ou placas, nódulo, tumor, vegetação, vesícula, bolha e pústula. A gente vai ver
que é cada uma delas. Aqui está pela dermatologia. Então seria uma pápula. É uma pequena elevação da pele, como se fosse um pequeno nódulo, tá? De conteúdo sólido elevado com tamanho menor do que 1 centímetro. A placa é uma lesão com características semelhantes, sendo sólida, elevada, geralmente um tamanho maior do que 1 centímetro e com a superfície plana, ou seja, a placa é justamente isso aqui que a gente está vendo. Então aqui você pode ver que essas áreas são elevadas, tá? Com a superfície plana e com maior do que 1 centímetro. Apesar desse daqui ter outras características, como essa formação de escamas, essa descamação e a hiperemia também, né? Essa área avermelhada que está presente. Mas para exemplificar seria ali uma placa, tá? O nódulo seria uma pápula com tamanho maior que 1 centímetro, ou seja, uma lesão elevada com a formação de um caroço. Ela pode ser tanto epidérmica como ela pode ser dérmica. Você pode ter um nódulo gerado por um cisto que está na derme, ou até mesmo um nódulo gerado por uma lesão da derme e não da epiderme. Como por exemplo, um lipoma, ele pode gerar um nódulo projetando a pele, a epiderme para a superfície. Tá? Dermatofibroma, que também é uma lesão da derme, ela pode projetar a epiderme para cima, formando aí um nódulo. Então é uma lesão de conteúdo sólido de formato arredondado, vulgo caroço, que pode apresentar-se com uma elevação da pele ou com uma lesão mais profunda de tamanho maior do que 1 centímetro. A verrucosidade é aquela lesão onde você tem conteúdo sólido, um aspecto polipoide, uma superfície irregular e geralmente são lesões de coloração branco acinzentado. Tá? Diferença entre vesícula, bolha e pústula. A vesícula, na dermatologia, é aquela lesão formada por uma coleção líquida menor do que 1 centímetro. A bolha seria a lesão líquida, com conteúdo líquido maior do que 1 centímetro. E a pústula seria justamente a vesícula com conteúdo purulento. Tá? As manchas eritematosas, quando você tem alteração da cor, geralmente avermelhada, e que se desaparece quando você aperta, quando você faz a digitopressão da lesão. Qual a importância de você ter uma lesão que desaparece a digitopressão em relação ao que não desaparece a digitopressão? É a fragilidade capilar. Fragilidade capilar. Então, o que é que uma tem que a outra não tem? Vamos supor, o paciente chega no pronto-socorro, ele já foi uma vez antes, ele está com um quadro viral. Ou seja, ele tem moleza no corpo, ele tem astenia, ele tem anorexia, ele tem febre. Tá? E aí você diagnosticou com um quadro viral no início, só os seus exames que não é necessário, e você orientou, né? Porque tem gente que no primeiro dia enche o cara de exame lá, não dá nada porque não tem alteração. Né? Nos 3 primeiros dias geralmente você não tem alteração nenhuma em hemograma. E aí o cara está com aquele quadro, e aí você diz, olha, é um quadro viral, você tem que fazer repouso, dá um atestadozinho bem generoso para ele de 5 dias, hidratação, repouso e analgésico. Aí o cara lá a partir do 3º dia, geralmente no 5º dia em média, o cara chega lá no pronto-socorro, coincide que é teu plantão de novo, e o cara tá puto da vida porque ele tá todo cheio de mancha vermelha. Ele diz, olha, eu tô com dengue hemorrágica, eu vou morrer. O doutor do primeiro dia me mandou para casa, não pediu nenhum exame, tal. E aí qual é a primeira coisa que você vai fazer para você fazer a distinção daquela lesão, se é uma lesão de dengue hemorrágica ou é uma lesão comum para todas as lesões virais, que é o chamado rash cutâneo. E o que é que você espera em uma e o que é que você espera na outra? Eu espero que se for fragilidade capilar, que ela desapareça. A dengue hemorrágica, que ela desapareça. Nos quadros de rash viral, é um quadro de vasodilatação. Então, se você faz a digitopressão, você colava o vasozinho e ela some, ela fica branca.
Nos casos da dengue hemorrágica, são petequias, né? São pequenos microvasos rompidos. Então, nesse caso aí, ele não vai ser sensível à descompressão. Inclusive, tem aquele teste, né? A prova do laço. Quem aqui já ouviu falar, conhece a prova do laço? Eu não falei para vocês aqui, não. Já falei, até ela falou, não foi que classificação. E a gente estava intensivo. Então, a gente já deu essa aula aqui, não, né? Não. É justamente, você bota o esfingranômetro ali no braço do cidadão, né? Se você está com a suspeita, ou o cara teve alguma manifestação hemorrágica, sentiu gosto de sangue, teve gengivorragia, ou então nos casos suspeitos de dengue, onde você tem sinais de gravidade, né? Como por exemplo dor abdominal persistente, com vômitos persistentes, então você vai ter que, digamos assim, aferir o risco desse paciente estar com fenômenos hemorrágicos, uma dengue clássica com manifestações hemorrágicas e, consequentemente, o risco de evolução ou de constatação dessa dengue hemorrágica. Você vai botar o esfingranômetro aqui no braço do cara, vai insuflar lá, até o pessoal falou na pressão média, tal, não sei o que, não, bota logo 200 e deixa lá, e o cara começa a fumigar o braço, você deixa lá de 3 a 5 minutos, geralmente são 5 minutos, mas aí você fica às vezes com pena e às vezes as petecas já surgem antes. Você faz uma demarcação aqui de 2 centímetros por 2 centímetros e a partir, salvo engano, até uma pessoa olhou na internet, eu acho que são 16 petecas naquela região ali, já confirma que você tem um quadro de dengue com manifestação hemorrágica. Então a diferença das manchas eritematosas é que elas vão responder à desnutrição. É uma característica bem clássica aí também de uma lesão aí comum que cede à desnutrição, que é só de vasodilatação. O cara fica todo vermelho, que o povo vulgarmente chama de empolado. São manchas de alergia? Como foi? A urticária alérgica, né? Se você pegar um paciente com urticária alérgica, que ele chega com prurido e com aquelas manchas avermelhadas, um edema na derme, geralmente, porque as manchas são elevadas também. Se você faz a pressão, como essas lesões são de vasodilatação, elas vão ceder à despressão. É de regra ter, acho que é prurido que fala? Na dermatite urticariforme você tem liberação histamínica, né? Então na maior parte das vezes ela cursa com prurido também. Degranulação dos mastócitos. Mas outras lesões podem dar, como a mastocitose. Aí nesse caso a clínica é diferente. Geralmente são lesões que surgem em bebês ou nos primeiros meses de vida. Mancha. Lembrar de evitar usar os termos pinta, sinal, que apesar de ter lá no teu livrinho lá o sinal, é um nome mais vulgar, então você tem que usar mácula ou mancha. Tá? Então a mancha hipocrômica ou acrômica, a alteração da pele que se torna mais clara que a pele normal, no caso da hipocromia, e a coloração totalmente branca, ou ausência de coloração da pele, que se chama de mancha acrômica. As manchas hipercrômicas é o tratamento inverso, quando você tem uma alteração na cor da pele que ela se torna mais escura do que o habitual. Tá? O edema, que também é comum nessas manifestações urticariformes, quando você tem um extravasamento de líquido nas camadas da pele, dando o aspecto inchado, né, aumentado de volume, podendo apresentar-se na cor natural da pele ou eritematosa, ou seja, associado com vasodilatação. Úlcera, perda da solução de continuidade da pele. Essas aqui são definições da dermatologia, tá? Ainda. As escamas, perda das camadas superficiais da pele, chamada de descamação. Crostas, lesões que recobrem áreas, que é a perda da solução de continuidade da pele. Quando você tem úlceras ou bolhas rompidas, funcionam como um curativo biológico e elas podem ser da cor amarelada, aquela cor de mel, chamada crostas melicéricas, ou castanho avermelhado, que são aquelas manchas, aquelas crostas hemáticas, né? Muito presente aí nas escoriações. Oi, Maria. Professor,
Eu tinha entendido que solução de continuidade fosse quando há uma ferida ali na pele. E perda da solução de continuidade não é quando é ao contrário, tipo quando sara essa ferida? Perda da solução de continuidade é quando você tem uma ruptura, você tem uma área onde você perdeu aquela continuidade da pele. Né? Você tem uma descontinuidade da epiderme ou da epiderme com a derme. Isso não, justamente essa solução de continuidade não é esse interrompimento da continuidade? A solução de continuidade, né? Não é? Bom, tá assim do jeito da literatura que eu busquei, entendeu? Mas solução de continuidade quando você tem a ruptura de alguma área da pele, né? Eu acho que não, Maria. Eu acho que é perda da solução de continuidade, perda do estrato da epiderme e da derme. Agora, esse pode ser até mudança de terminologia também, né? Agora, a úlcera, geralmente esse termo se deve para lesões onde você tem perda da epiderme e da derme, com exposição das camadas mais profundas. E a erosão é quando você tem a perda, geralmente só da parte superficial da epiderme ou envolvendo só a parte superficial da derme. Aí já estão com as definições já do livro do Robert, de vocês, tá? Escamas, excrescência seca, córnea em forma de placa, geralmente só resultante da queratização imperfeita. Então, nos processos onde você tem um aumento da camada córnea da pele, que a gente vai ver quando a gente olhar a histologia da pele, a gente tem a hiperqueratização compacta, como a gente tem no caso da pele grossa, que é fisiológico, ou você pode ter algum fenômeno onde você tem a retenção dessa camada córnea, a não descamação dessa camada córnea, com formação das chamadas escamas. Elas podem ser mais sutis em algumas situações, como elas podem ser mais evidentes, como naquela situação lá da ictiose, onde você tem a formação de placas mais grosseiras. Essa escoriação, que a gente na medicina legal costuma chamar de escoriação de arrasto, muito presente, principalmente nos pacientes lá que chegam vítimas de acidente de trânsito, principalmente em moto, né? Onde você tem a perda dessa solução superficial da pele, por isso que a gente chama de escoriação. Essas lesões, elas fazem exposição daquelas cristas epidérmicas, onde você tem a projeção de um microvaso que irriga a epiderme. A gente vai ver mais adiante quando a gente vê a histologia. E aí desses microvasos começa a se minar essa área, essas crostas, né? E depois forma essas crostas hemáticas. Então sai solução serosa do sangue, além dos elementos figurados, formando essa superfície aí, essas lesões geralmente superficiais. Isso aí quem já andou de bicicleta, né? Quando está aprendendo a andar de bicicleta, descendo ladeira, né? Já levou algum tipo de queda, cada vez hoje em dia está mais incomum nas crianças pequenas. Pois é, isso É porque só tem aqueles tapetes, na minha época não tem aqueles tapetes que os bebês usam, aquele negócio que é macio, né, dos playground e tal. Então é uma perda e essas lesões geralmente são lesões que, por exposição também em terminações nervosas que ficam ali na epiderme, elas são extremamente dolorosas, né? Muitas vezes até mais dolorosas do que uma solução de continuidade ali onde você tem uma área mais afetada, mais profunda. Você expõe muito mais as terminações nervosas. De ontem para hoje mesmo apareceu um anjinho lá no DML,
para fazer exame de corpo de delito, que ele tinha tentado fugir da PM lá com a moto, né? Foi tentar a fuga, né, da perseguição da PM, o cara caiu e ele estava daquele jeito, assim, todo. Ralou só a tinta, né? Pelo menos ele foi sincero, ele disse que foi a PM que bateu nele. Eu lá e disse, não bateu em mim não, foi uma queda de moto, eu tentando fugir. Então a lesão traumática é característica pela ruptura da epiderme. Lembrando aqui, epiderme são lesões mais superficiais, tá? Liquenificação, a pele áspera, espessa, geralmente resultante da fricção repetitiva. Quando você tem algum tipo de doença, quando você tem inflamação da pele, você faz uma escarificação crônica, né? Você tem um prurido crônico, você pode ter a liquenificação. Em algumas situações de contato, quando você tem uma agressão crônica em determinada região da superfície da pele, você também pode ter esse aumento da espessura da epiderme com a presença dessa liquenificação. E o nome liquenificação foi em homenagem aos líquens que ficam na superfície das árvores, tornando aquela superfície mais áspera e crostosa. Meio tipo calo, professor? Não, calo e calosidade tem a classificação dessa terminologia, calos e calosidades. Na verdade, além de você ter o aumento da epiderme, você também tem o aumento da queratina. O calo seria uma coisa mais localizada, digamos assim, uma coisa mais regionalizada, relacionada com a agressão local ou com a pressão daquele local, o atrito local. A liquenificação seria uma coisa mais difusa, né, menos evidente. Você não fica com a pele tão endurecida como você tem no aspecto do calo. E outra coisa importante, tem a chamada dermatite fictícia, não sei se você já ouviu falar disso. Geralmente pacientes com problemas psicológicos ou psiquiátricos que eles imaginam que tem alguma espécie de fator agressor ali, alguma espécie de parasita na região da pele, e aí eles fazem a escarificação crônica de determinadas regiões da pele, dando também esse aspecto, às vezes, de liquenificação. O processo da hanseníase. O que acontece? A hanseníase forma granulomas, forma agregados de células inflamatórias que vão formando granulomas, que podem ser perivasos superficiais, perineurais, e aí se eleva por causa dessa formação. Ele lesiona nervo, né, dando a diminuição da sensibilidade local e a concentração de células inflamatórias, e principalmente pela presença de granulomas, aí faz aquela elevação. Mas ela se manifesta como placas, né? Em alguns tipos de hanseníase, né? Tem a bichoviana e tem a hanseníase paucicelular e a bichoviana. Mácula ou mancha. Aqui já está com a definição do Robbins, tá? Um ponto em corte. Desculpa, eu falei 6 milímetros, mas é 5 milímetros que o Robbins fala, tá? Isso aqui, para você, Carla, é uma mácula ou é uma mancha? Não. É uma pinta. Por que uma mancha? Porque ela não é preparada. Botei aqui, ó, lesão circunscrita, plana, distinguida pela coloração, menor ou igual a 5 milímetros, maior do que 5 milímetros. A mácula seria ela menor do que 5 milímetros, pela definição do Robbins. A mancha ela é maior do que 5 milímetros. Aí eu pergunto a vocês, é uma mácula ou é uma mancha? Olha, mácula, tá muito perto desse negócio aí, vai que é só 5 milímetros. Isso é maior que 5 milímetros, Mas eu chego mais em cima, né? Tá no vai fazer até o foro diferente. Se isso aí for na ponta do Preciso de uma régua. Eu ia falar. antebraço. Mas a resposta certa é essa. Você não tem uma escala, você não tem escala aqui para definir, tá? Você sabe que é uma lesão pigmentada. Agora quem vai definir se é uma mácula ou uma mancha é justamente esse ponto de corte aqui,
que 5 milímetros. Então você precisaria, para você afirmar, você ter uma escala aqui onde você teria essa lesão maior ou menor do que 5 milímetros. Tá? Maior é a mancha, né? Maior é a mancha, menor é a mácula. Pápula barra nódulo, lesão elevada, em cúpula ou com a parte superior achatada, se inferior a 5 milímetros, pápula, se superior a 5 milímetros, nódulo. Tá? Aqui a gente tem a representação da pápula, ou seja, a gente vai ter a intenção, a medida que essa lesão seria inferior ou igual a 5 milímetros, e aqui o nódulo, ela com a lesão superior a 5 milímetros, tá? O caroço. Pústula, vesícula e bolha. Lesão elevada, distinta e purulenta, a pústula, geralmente menor do que 5 milímetros. A vesícula, lesão elevada preenchida por fluido, geralmente aquele fluido claro, seroso, menor do que 5 milímetros, e a bolha maior do que 5 milímetros. Então, quais seriam os exemplos aí para vocês de uma pústula? Qual o tamanho da pústula? Máximo. É uma vesícula, ou seja, até 5 milímetros com conteúdo purulento. Uma foliculite, dois exemplos muito bons. Professor, A piodermite você pode ter, aquela de cima? a pústula é essa daqui, né? Você vê que o conteúdo é purulento, o conteúdo é amarelado, né? Amarelo esverdeado. Então você tem aqui uma representação da pústula, tá? Aqui você tem uma representação de uma vesícula, uma lesão menor do que 5 milímetros, um conteúdo líquido, digamos assim, claro, limpo, né? Qual seria um exemplo aqui de uma grande... Carro d'água? Queimaduras de primeiro grau. A bolha é grande. A bolha seria uma lesão... A bolha seria essa daqui, maior que 5 Mas milímetros. que é bom, hein? A vesícula é essa aqui, que a gente coloca aqui uma vesícula, né? A história tipo de Mas é... Qual é esse daqui? Estão andando aonde? Infecção. É Escabiose? Pode pulsar também com esse tipo de acometimento. Inclusive, varicela, catapora. Né? Então a catapora é uma das características dela é que uma das fases da lesão, desidrose, dizendo ela que é esse que a gente está usando. aquelas são pápulas-zinhas, né? Mas elas são líquidas, conteúdo líquido. Se nem tivesse essa. Aquelas lesões na mão, aquilo ali é sólido, né? Não tem líquido não. Talvez ele tinha uma forma boa, tem que expor elas. Já acho na China. Não, esse aqui é sólido. É assim, Ah, Ó, não. professor, esse aqui não é desse droga. é isso aí mesmo. Professor, Isso é papo. Menor de ali 5. na bolha não faz se vai ter fluido ou luz, desde que seja maior de 5 ou... Não, se for maior que 5 com pus, aí a gente chama de abscesso. Coleção líquida, com um negócio, justamente para a gente diferenciar também da pústula, tá? A pústula é tamanho de uma vesícula, é pequena. Então o que acontece? Só que não Mas assim. não é desidrose, não. Professor, só que não assim. Não tem manutenção, entendeu? Mas elas começam com um papo, depois evolui para vesícula. Então vamos lá, na varicela.
a catapora. Quem já teve? Todo mundo já teve na infância. Tem vacina? Tem. Tem vacina não? Tem vacina. Tem vacina. Eu sou pouco vacinada, lembra? Eu sou da minha criancinha, não. Tem eu acho. Calma. Ainda bem que eu já tinha. Você não vacinou seus filhos, não? Não, eu sou vacinada. Você não vacinou? Uma das características da varicela é que você tem lesões em 3 fases distintas. Geralmente elas começam com uma vesícula, depois ela forma uma pequena erosão, né? Uma úlcerazinha, depois ela forma a crosta. Né? Então, para você cursar, para você dar o diagnóstico de varicela, muitas vezes o paciente chega no consultório na fase onde tem as 3 etapas da lesão. Elas vão se desenvolvendo essa evolução e você flagra o paciente com as 3 etapas, né? Inclusive, se você coça, se você tem a complicação da infecção das crostas, nas lesões, elas ficam com a cicatriz residual, né? Você tem maior cuidado para não... Geralmente a pessoa passa antihistamínico ou passa pela pasta d'água, aquelas coisas para evitar diminuir a prurigo. Mas um bom exemplo seria a herpes também, está na exemplificação das vesículas, só que elas são agrupadas geralmente, a herpes, geralmente são lesões agrupadas. A herpes zoster é a manifestação da varicela no adulto, né? O vírus permanece no organismo, em algumas situações elas podem reincidivar na fase adulta, geralmente acompanhando o trajeto do nervo, né? Que é a chamada varicela zoster, né? Ou herpes zoster. Ou vulgarmente, eu nunca ouvi falar esse nome, mas vulgarmente chamado também de cobreiro. E ele pega justamente o trajeto, ele tem afinidade pelo nervo, ele pega esse trajeto do nervo, geralmente esses nervos costais. E se junta, demora, né? Mas nunca junta, porque é sempre no lateral. Né? Mas são lesões que incomodam bastante. E só por um resto. Elas têm muito... Só por um resto. Porque, como é viral, ela tem resolução espontânea. Então, assim, tem a ideia de só cura com reza. Geralmente você usa o antiviral, né, a ciclovir, você usa a pomada e o comprimido, às vezes para abreviar o curso da doença. Mas na maior parte das vezes ela vai ter resolução espontânea. O grande problema dessa lesão da herpes zoster é que ela é extremamente dolorosa. Como ela pega o trajeto do nervo, ela liga o nervo, então ela muitas vezes é como se fosse vários espinhos ali naquela região. E ela às vezes chega, a gente às vezes precisa internar o paciente para medicar com opioide, porque a dor é muito suportável, muito cômoda. Geralmente a paciente em idade mais avançada. Eu tive uma colega médica que ela teve uma herpes zoster no rosto, uma coisa horrível, extremamente grosseira. E aí que a gente já viu um grande exemplo, as queimaduras, onde você pode ter a formação de bolha, né? E aí, como já foi citado, líquido claro, seroso, né? Líquido limpo, para diferenciar das lesões infectadas. Né? A atrofia é a diminuição das camadas da epiderme, você tem um afinamento da epiderme. O cisto é a cavidade encapsulada, um saco revestido por epitélio verdadeiro, contendo líquido ou material pastoso. O que a gente fala de um revestimento de epitélio verdadeiro? Para diferenciar das lesões, por exemplo, que você tem traumática, como por exemplo um hematoma, você tem uma área cística, né, contendo sangue, para diferenciar os cistos purulentos, né, que são os abscessos. Então você tem uma cavidade onde você é revestida por um epiderme e que vulgarmente chamado aí cisto sebáceo. Para o leigo, para o clínico é cisto sebáceo. Para a gente o nome é cisto epidérmico. Tá? Inclusive na literatura de vocês atual, na lição, como tudo está muito resumido, existiam 3 classificações diferentes dos cistos epidérmicos. Hoje em dia ele só fala no parágrafozinho de nada a respeito disso. A erosão, a descontinuidade da pele. O termo erosão geralmente se usa para as lesões mais superficiais,
Quando a gente tem uma lesão, você tem um acometimento da epiderme e da derme, e às vezes até chegando a hipoderme, a gente chama de úlcera. Corno cutâneo, alguém já ouviu falar ou já viu o corno cutâneo? Quem foi que você apresentou para mim o corno cutâneo em prepúcio? Foi você não, né? Foi, né? Aquilo é uma publicação boa, porque acho que é coisa talvez inédita, até na literatura. Não fala em corno cutâneo em prepúcio, não. Provavelmente ali na base daquela lesão tem um carcinoma epidermal. Seco. Carcinoma espinocelular. Não, acho que era epidermoide. Epidermoide é esse nome. Carcinoma espinocelular, carcinoma epidermoide ou carcinoma células escamosas. Tem a foto aí? Tem, mas tem. Então é uma coisa extremamente rara que você desenvolver um corno cutâneo naquela região. Existem duas lesões principais que podem evoluir para o corno cutâneo. Uma é o que a Ariana falou ali, o carcinoma espinocelular, tá, que pode desenvolver o corno cutâneo, é um verdadeiro chifre mesmo na superfície da pele. E a outra é a ceratose actínica. Lembrando que tanto está correto você escrever queratose, como CE. Tá? Todas essas lesões aí que chama queratinização ou ceratinização estão corretos os dois termos. Tá? Então é uma massa em forma de cone de células córneas. O que tem a ver com a queratinização? Tem queratinização forte? O corno cutâneo, na verdade, é uma queratinização que adquire essa forma de cone. Você tem um cone invertido. Porque você pode ter, por exemplo, uma hiperqueratinização no carcinoma verrucoso, que também é um carcinoma epidermoide, né, mas ele tem um aspecto de uma evolução como se fosse uma verruga cutânea. É aquele aspecto irregular e branco acinzentado. O corno cutâneo, geralmente, ele forma aquele chifrezinho mesmo na pele, literalmente um corno, na formação de chifre, e o aspecto dele é mais compacto, por isso que ele fica com esse aspecto amarelado. O aspecto ou a lesão litiginosa é quando você tem um alinhamento de melanócitos na epiderme. Diferente do nevomelanocito e do melanoma, chamado litigocítis, por exemplo, você vai ter uma determinada região da pele. Os melanócitos estão agrupados em duas situações. Na neoplasia benigna, que é o nevomelanocito, e na neoplasia maligna, que é o melanoma. Mas se eles se alinham em determinada região da pele, tornando aquela região uma mácula hipercrônica, ou seja, uma área hipercorada, quando você observa histologicamente apenas melanócitos normais na chamada fila indiana, eles agrupados e alinhados. Então, o padrão linear de proliferação melanocítica na camada de células basais da epiderme. Então, quando vocês, até o próprio melanoma do tipo lentigo maligno, é um melanoma que você tem esse tipo de característica. As células malignas ficam todas alinhadas ali na camada basal. O papiloma, o crescimento exagerado da epiderme com alongamento das papilas dérmicas, geralmente com aspecto verrucoso. Ou seja, você vai ter o alongamento das papilas dérmicas, que é a chamada acantose, aumento das camadas, com aquela projeção para dentro, né, para a parte superficial da derme. O crescimento exofítico faz com que ele se projete e geralmente ele é associado com hiperqueratinização. Todo papiloma é um condiloma acuminado ou todo condiloma acuminado é um papiloma? Eu acho que é uma pergunta isso aqui. Repete, professor, por favor. Todo condiloma acuminado é um papiloma ou todo papiloma é um condiloma? Ou não tem nada a ver com esse problema? Mas nem todo papiloma é um condiloma. Isso, excelente. Todo condiloma é um papiloma. A não ser nas raras exceções que a gente chama de condiloma planar. Que aí ele não tem geralmente aquela elevação dessa forma, dessa configuração
papiloma. Tá? Então, se você recebe um laudo onde você tem lá condiloma acuminado, você sabe que é um papiloma onde as células escamosas apresentam características de infecção viral. Tá? Agora, se ele tem um papiloma escamoso, então outras formas de lesão, inclusive agressão a atrito crônico naquela região, pode levar por um aumento do número de camadas de células da epiderme. Púrpura é um extravasamento de glóbulos vermelhos para a pele ou mucosas. Qual a diferença de uma púrpura para uma petéquia? Ela dá na mucosa? Pele e mucosa. Sim, mas É o tamanho, justamente. A petéquia ela é multiforme, ela é hemorragia multiforme. E a púrpura ela é uma hemorragia mais extensa. a petequia pode dar na mucosa também? Pode. Todo canto que você tenha microvasas que possa extravasar sangue, que possa ser lesionado, você pode ter. E esse aí, qual o mínimo tamanho? Geralmente as petéquias é 0,1, 0,2, bem pequeno mesmo. Então são manchas hemorrágicas maiores. E outra característica, a púrpura ela é um extravasamento de glóbulos vermelhos para a pele sem relação com o trauma, porque com o trauma tem outro nome, como é? Aprendeu lá com o Lucas. Equimose. Tá? Ulceração, descontinuidade da pele causada por perda completa da epiderme e possivelmente derme, ou seja, é aquela erosão profunda, digamos assim. O abscesso, coleção localizada de pus que geralmente desenvolve a resposta à infecção ou a presença de pus e outros materiais estranhos à pele, formado pela desintegração do tecido e rodeado por uma área inflamatória. Então, para ser chamado de abscesso, você tem que ter uma reação inflamatória com áreas de desvitalização de tecidos. Na maior parte das vezes formando essa coleção purulenta. Tá? Como é que se trata abscesso? Eu já falei para vocês, não? Então não vou falar mais nada. Abscesso se drena. Não se espreme abscesso. Hematoma, uma coleção de sangue extravasado da derme e subcutâneo. A diferença do hematoma para uma equimose. Aquela parte da flutuação. O hematoma ele tem uma coleção de sangue. Ele forma uma coleção, um cisto, uma área onde você tem o sangue extravasado que afasta tecidos e forma uma coleção. Ou seja, na maior parte das vezes associado à flutuação. Aquele aspecto amolecido que você tem uma área cística ali, ou uma área cistificada, onde você tem um líquido. Né? E a equimose é o extravasamento de sangue entre as malhas do tecido, sem formar uma coleção. O hematoma geralmente tem uma equimose, mas nem sempre a equimose vai ter um hematoma. Isso aí seria o aspecto da púrpura, né? Isso aí seria o aspecto do abscesso. Ele pode ser ou não flutuante. Quando ele é flutuante, você consegue identificar com grande facilidade a coleção ali purulenta do material. E que geralmente faz essa ferida? Faz o quê? Nessa da foto foi o quê? Parece uma adenite, né? Alguma coisa que inflamou aí nessa região. Mas tem gente que às vezes desenvolve nessa região da mandíbula aí, às vezes até por abscesso dentário. Inclusive, não pega anestesia aí não. A anestesia, a lidocaína, quando você infiltra no tecido inflamatório, pelas características da acidez do tecido inflamatório, ele perde uma molécula de hidrogênio, aí ele se torna ineficaz. O que a pessoa pode fazer muitas vezes, como você tem na questão da drenagem, você pode pegar uma agulhazinha de insulina, né? Aquela agulha bem fininha, e você fazer aquela infiltração bem intradérmica. E ali rapidamente, antes de perder o efeito, você fazer a incisão. Mas doer vai doer de todo jeito, porque lá dentro da profundidade você vai ter que tirar essa coleção principal, que é aqui geralmente você faz a incisão e depois você vai com aquela pinçazinha curva e você vai
quebrando assim, abrindo as outras coleções, que geralmente são múltiplas, né? Tem várias lojas aí dentro do... Aqui aparentemente a área principal está aqui, ó, com a característica mais amolecida, inclusive com a perda, assim, o descolamento aqui da epiderme, né? Tem que chegar até aí, né? Aí você vai cortar aqui, vai deixar sair o excesso que drena espontaneamente, né? Depois você vai fazer uma leve expressão, você não vai apertar, esmagar lá. Você vai fazer uma leve expressão para tirar o excesso, né? Na minha época, o pessoal ainda botava água oxigenada, né? Vocês lembram disso? Fazendo feridas. O cara pegava um seringão de 20 ali, aí jogava água oxigenada dentro. Aí empurrava, mas não doía não, ele dizem que dava um fulviamentozinho. Eu nunca tive abscesso, graças a Deus. Mas eu vi meu irmão sofrer uma vez com um abscesso na axila, mas ele gritava que o hospital todinho escutava, né? Para drenar um abscesso, porque ele teve uma foliculite, né? Desenvolveu um abscesso na axila. E aí o cara jogava água oxigenada e ela reage com o tecido inflamatório e começava a borbulhar, parece um vulcão assim. Era uma medida antisséptica, né, local ali. Hoje em dia não, hoje em dia a gente usa só o soro fisiológico, lava bem e tal, depois bota o dreninho lá e antibiótico, inflamatório e reza. Aqui pode caracterizar duas lesões, tá? Tanto aquela liquenificação, que você teve um aspecto mais áspero aqui da pele, parece que ela está um pouco mais elevada nessa região, quanto esse aspecto brilhoso aí também da pele mais fina. Às vezes a atrofia da epiderme também pode caracterizar esse tipo de lesão. Então aí você vai ver para a questão da clínica, né? Aparentemente tem uma área aqui permeada que é a área de escarificação. Então aqui provavelmente é uma liquenificação, foi? Não tem mancha hipocrômica aí? Ele está constituindo uma mancha hipocrômica, né? Mas assim, se você tivesse uma mancha hipocrômica pura, você teria uma descoloração da pele sem ter elevação na textura dela, né? E esse daí? Depois eu vou dar a dica aí, tá? Furúnculo. Esse daí parece um cravo. Ó, a lesão, ela tem esse orifício aqui, tá? O olho, né? E aqui a gente tem a delimitação dela. Talvez não esteja muito claro aí para vocês o relevo. Mas aqui a gente tem uma área, como lesão elementar seria um nódulo, né, que você tem essa área elevada. Mas para diagnóstico, a presença de um nódulo com esse tipo de característica aqui, onde você tem um orifíciozinho, é o diagnóstico que a Marina deu. Aqui é um cisto epidérmico, até que se prova o contrário, é um cistozinho epidérmico, tá? É aquela massinha, né, que fica drenando aqui, mal cheirosa, fedida, e às vezes ele cresce e às vezes ele forma um abscesso. Se uma bactéria aí entrar e colonizar aquela região, ele forma o abscesso. Todo desse abscesso jeito, vai né? ter área inflamada e Vai ter área inflamada e necrose, né? Do jeito que está em médico, então ele tem Desse jeito que está aqui, ela não está abscedido. É a hora de mexer. professor. Então o abscesso vai ser premiado, né? Tem reação inflamatória. O abscesso obrigatoriamente tem reação inflamatória. Como é que... Vamos pegar a menina na escola. Já deu meio-dia? Não, peraí que falta um pouquinho. Falta só 7 slides. Não, professor, a gente tem lá no professor da meio-dia. Nota meu nome. Na sala pessoal. Elber. Vamos lá, não, 10 minutos. 10 minutos acaba. Só quem tem filho na escola. Só quem tem filho na escola, calma. Gente, é 7 horas só. O meu sai de meio-dia e 50, não tem problema. E é só fora. Tem pouquinha coisa. Numa situação dessa aí, o ideal é quando a lesão está fria, digamos assim. Então você vai fazer a incisão e você vai tirar toda a cápsula do cisto epidérmico. Se você deixar alguma região do cisto epidérmico ali, ele vai reincidivar. Tá? Então você faz. Às vezes tem uma reação inflamatória local pela ruptura da cápsula, mas é uma reação inflamatória limpa. Reação inflamatória crônica. Inclusive, às vezes, tem a formação de células gigantes multinucleadas.
aquelas escamas córneas formadas ali, aquele material sebáceo, às vezes associado ao cisto epidérmico, pode gerar uma reação inflamatória com formação de células gigantes nucleares. Tá? Para retirar, é nesse momento aí, onde ele não está inflamado. Se você tem uma lesão que abscedou, né, que tem uma lesão que está abscedida, então você vai primeiro drenar, esfriar o processo, fazer o tratamento que você faz com o abscesso, para depois fazer a retirada. Porque quando ele está inflamado, você perde as dimensões. Você não consegue tirar ela na sua integralidade. Mais uma vez aí, isso aqui é uma mácula ou uma mancha? Muito zoom. Mesma coisa, mulher, não tem referência. Não, mas eu tenho mental. E esse aí? Mas pela região HP. Papiloma. Agora pela região, né? Está na base do pênis aí. Se você, para o diagnóstico, seria um coronoma acuminado. Mas aí isso é um papiloma ou uma lesão verticiforme, Um né? atas em cima. O ascensor até 100% já usou nessa parte. Cadê o nome fora de O colega meu usou já. Isso aí, ó. Acabou de ver, ó. Corno cutâneo. É uma elevação uniforme representada pelo. Se isso dói, dói nada. Que é lento o crescimento. Só dói quando a pessoa descobre. Só dói quando descobre. Viu? Quando você não souber, Quando não souber, é um corno cutâneo. isso daqui é o quê? Isso aí É erosão. Erosão excelente. Isso aqui é uma lesão superficial, tá? Isso aqui é uma erosão de pele. Essa aí é uma equimose, lembrando lá do Lucas. O espectro equimose lerino-sal. Isso aí tem quantos dias de evolução? 2. É excelente. 10 a 12 dias. É 12. Tá? Porque tem essa área amarela esverdeada aqui na periferia, tá? Provavelmente no meião aqui era roxão, tá? Aqui já está sendo fagocitado com acrópolis. O que é isso aí? Aí é uma úlcera, né? Provavelmente uma úlcera varicosa, tá? Então aqui é uma lesão onde você tem além a perda da epiderme, você tem a perda da derme também. Para tratar isso daí, professor. Essa é complicada. Geralmente o pessoal usa A avó da minha namorada tem 5 anos pegando tem diabetes. Se não tiver diabetes, aí que Fechou. Isso é um semáforo. Você pode ser de úlcera também. Tem a úlcera diabética. Semáforo. Isso aqui vocês podem chamar de sinal, tá? Não chame mais semáforo. Vou fazer a chamadinha tarde, tá? Sinal que a aula acabou. Agora,